Oi, tudo bom, gente? Hoje a gente vai ter uma live aqui sobre como planejar os boletos, a gente se organizar aí financeiramente, várias dicas com a Mari Salles. A gente vai aguardar ela entrar aqui. E fiquem aí, já pega o papel e a caneta, porque vem muita dica legal aí para o nosso dia a dia, para a gente conseguir se organizar. Deixa eu ver se a Mari já está entrando. Aqui, vamos lá. Acho que ela está entrando. Oiê, Oi, tudo tudo e bem? aí? Tudo Ai, ótimo. que bom. Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem também. Que bom. Vamos lá então começar com essas dicas preciosas. Bora. Deixa eu colocar aqui. Maravilha. O pessoal tá entrando e aí a gente vai dar o start por aqui. Perfeito. Vamos lá. Opa, deixa eu colocar aqui na certinho. Boa noite, Vamos lá, pessoal. Mari, pode começar. Conta um E pouco pra aí, gente sobre o seu gente? trabalho, o que é que a gente vai falar aqui. Bom, meu nome é Mari Salles, eu sou contadora e estou à frente da Love Accounting, contabilidade afetiva para negócios criativos, desde 2016. 2016. A gente vai ficando meio perdida, né? No tempo, nos números e tal. É, Então, a Love Accounting nasceu para a gente descomplicar a relação dos pequenos negócios e das pessoas em geral com os seus números, para que a gente possa realmente fazer as pazes com essa relação aí das finanças e dos resultados como um todo. Então, uhum, desde lá eu atendo vários clientes que trabalham com a economia criativa, exclusivamente clientes que uhum. trabalham com economia criativa, né? Eu não atendo clientes, vamos dizer assim, regulares, de tradicionais. E vem sendo um desafio incrível e que eu amo e estamos aí, é isso aí. Essa é a Que Lava Causa. ótimo. E o que a gente faz por aqui é isso, é trazer mais leveza e mais simplicidade para toda essa relação aí das pessoas com as suas finanças e os seus números. Que para muita gente acaba sendo um bicho de sete cabeças, né? Quando fala desse assunto. E aí Exato, hoje a gente vai tentar simplificar um pouco, né, Mari? com certeza, essa é a ideia. Vamos lá então começar? Conta aí pra Bora. gente como que a gente começa assim nessa organização, qual que é o start? Primeiro ponto de todos, eu sempre falo isso toda vez que a gente vai falar sobre finanças, sobre boleto, sobre os boletos tudo, pessoal, não guarda na cabeça. Não confia na sua cabeça. Os seus números, os seus dados, eles têm que estar anotados em algum lugar. Eu falo isso há muito tempo, mas assim, Uhum, melhor um papel de pão do que você confiar só na sua cabeça. Então, é muito importante que a gente tenha, começar por esse primeiro ponto. Anotar. Ah, mas eu vou anotar o quê? Você vai anotar tudo. Você vai anotar todos os gastos que você tem e todas as entradas que você tem. Mas esse é o ponto número um. Enquanto a gente não conhece e não se integra, né, com o que está acontecendo com a nossa realidade, seja ela financeira, em qualquer ponto que a gente esteja dessa caminhada, né? ela uhum. a gente não tem como ter controle. O controle ele vai acontecer quando a gente começa a entender que pode começar por baixo. Então, o que é começar por baixo? É começar anotando. Tem que anotar. E aí existem várias formas de Tudo, você desde anotar. de um lanche que você faz até as contas as contas Mas fixas, digamos assim. até as contas fixas. Então, eu separei aqui em 3 momentos para a gente conversar um pouquinho, né? Então, a gente vai entender o que a gente deve anotar.
como a gente deve proceder. E aí a gente vai falar das entradas e das saídas do dinheiro também. Então, nesse primeiro Perfeito. momento, a gente precisa entender que o que a gente está procurando aqui é fazer com que os nossos boletos, as nossas contas, né, que não param de chegar, que elas caibam dentro do nosso orçamento. Então, como eu vou saber isso? Quando eu sei exatamente quanto eu ganho versus quanto eu gasto. Então, muitas vezes, uma mudança de vida, uma mudança de patamar financeiro, ele passa muito mais pela redução do gasto do que pelo aumento da renda, tá? Então, dicas básicas aqui. Se você não anota em lugar nenhum hoje, começa com um caderno. Um caderno, um papel, um bloquinho, onde você possa começar a esboçar o que acontece na sua vida financeira. Se você já tá Criar esse costume, né? criar esse hábito. Se você já tem isso anotado, talvez seja a hora de você mudar para uma planilha, para você começar a facilitar e automatizar essas contas todas que têm que ser feitas, né, para ter o conhecimento dos seus números. E também existem diversos aplicativos pagos ou de graça que você pode usar para organizar a sua vida financeira. Eu gosto bastante, o Hugo, que é meu senhor organização, que é meu marido, ele gosta muito de um aplicativo que ele usa, que, se eu não me engano, ele é... Ai, agora fugiu o nome, mas depois eu vou lembrar para falar para vocês. Tá, lembra que a gente quer saber. Eu já usei vários. Eu já usei o QuickBooks, que é bem baratinho, mas ele é pago, então ele tem ferramentas bem interessantes. Eu já usei o Gerencianet Pagamentos, que é um outro tipo de aplicativo, que também deixa a gente gerar boleto para receber as nossas cobranças e tal. E hoje em dia, por exemplo, as contas digitais também mostram para a gente esse histórico quando a gente concentra os nossos gastos em uma única conta. Então, também o próprio aplicativo das contas digitais, como Banco Inter, Nubank, eles já têm uma listinha ali mais ou menos do que é aquele gasto que a gente faz, né? Então também já facilita no dia a dia. Perfeito, então. Deixa eu passar aqui. Entrada de dinheiro. Agora vamos falar da Vamos lá. parte boa, né? O dinheiro que entra, caindo na conta, só os check-check na caixinha registradora, né, pessoal? Então, a gente tem aqui, né, como entrada de dinheiro, a gente vai ter vários pontos. Então, por exemplo, a pessoa que é CLT, ela tem ali uma previsibilidade da entrada do dinheiro, diferente de uma pessoa que trabalha de forma autônoma, freela, ou mesmo um empreendedor, né? Então, esse primeiro ponto, como o seu dinheiro entra? Ele é um dinheiro... Isso é importante você conhecer. Ele é um dinheiro regular? Eu sei exatamente quanto vai entrar todo mês na minha conta? Ou não? Eu tenho que fazer... Principalmente para quem é empreendedor, isso é muito complicado, né? A gente ter esse controle contínuo do dinheiro, assim. E para quem É um grande desafio. A gente ainda tem que entender como funciona essa logística de venda como um todo, né? O que é para uma pessoa que é CLT, que tem uma previsibilidade de, vamos dizer, de salário, de FII mensal para entrar, você tem ali um fluxo de recebimento. Você vai quebrar isso em, às vezes, uma ou duas parcelas no mês, né? Quando a empresa onde a gente trabalha paga vale, paga sempre no dia 20, até o dia 20, entre o dia 15 e dia 20, e o restante entre o dia 30 e dia 5, né? Mas o que acontece? Mesmo assim, você pode ter essa previsibilidade. Quando você tem a previsibilidade do seu ganho, você já tem ali um meio caminho andado, vamos dizer, na frente de quem trabalha de forma autônoma ou freela ou empreendedores, que a gente ainda... Eu falo a gente porque, né, sou uma delas, veja. A gente tem que organizar, além de tudo, como fica esse fluxo de recebimento. Uma dificuldade muito grande para quem trabalha por conta é entrar picado.
entra um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. E aí, isso, você acaba que você não vê essa quantidade de entradas que você tem ao longo de um período. E acaba que você fica sem conseguir mesmo ter essa ideia geral de quanto eu ganhei. Ai, parece que, tipo, eu fiz tanta coisa, trabalhei tanto, tal, mas não vejo a grana no final do mês. Muitas vezes, esse porém, desse detalhezinho, tá no dinheiro picado, na entrada picada na conta. Se você planilhar, Uhum, talvez você vai olhar e vai falar, não, mas tem uma entrada, uma regularidade. E como que a gente uhum, resolve essa questão do fluxo de recebimento? Para quem é CLT é mais tranquilo, você vai entender ali qual é a sua data de entrada dessa previsibilidade que você tem, né? E para quem não é, quem é autônomo, vamos dizer. Quem é autônomo, a gente pode organizar esse fluxo de uma forma que você tenha uma conta, algum lugar para receber esse dinheiro. Vou falar de algumas formas, para que fique. Você faça um saque para a conta que você usa no dia a dia uma ou duas vezes por mês. E não fique jogando esse dinheiro na conta do dia a dia. Isso é uma coisa que funciona muito bem hum, para concentrar o fluxo de recebimento. Então, por exemplo, você recebe via PagSeguro. Então, você deixa aquela grana no PagSeguro e determina para você mesmo um dia que você vai transferir ela para sua conta corrente, para você pagar as suas contas e tal, e fazer o uso dessa grana. Isso é organizar o fluxo de caixa. Então, as pessoas gostam muito de dizer, né, que o fluxo de. Ai, porque o fluxo de caixa, porque tem que fazer planilha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, fluxo de caixa nada mais é do que coincidir o dia que tem dinheiro na sua conta com o dia do vencimento dos boletos. Isso é fluxo de caixa. No A mais B é isso. O dia que sua conta vence, que o boletim vence, você precisa ter o dinheiro ali para pagar. Então é só casar essas informações. Então, como eu vou saber isso? Fazendo um fluxo de recebimento, entendendo como o meu recebimento funciona. Aí eu vou poder uhum, organizar essa entrada de dinheiro que vai acontecendo, seja na minha vida de CLT ou de autônomo. É possível, não é uma coisa uhum. inviável você ter ali uma vida organizada mesmo sem a previsibilidade que o CLT traz para quem tem contrato, né? Para quem está mais nessa vida diferente da nossa, né, Rara? Que é É, porque do às batalhar vezes todo você, dia. assim, e às vezes entra um montante um mês, no outro já não é. E aí também eu acho que é isso, né? Tentar ver quanto você tem gastos e custos, né, no mês, assim, entender para poder ir se organizando, né? Eu acho que Com também, assim, certeza. nesse momento que a gente está vivendo, a gente está percebendo o quanto a gente gastava com sei lá Com o quê, né? bobagem, né? Porque pois é. E aí eu acho que também esse momento de recolhimento da gente vai fazer que a gente retorne mais organizado e atencioso, assim, com esses gastos desgovernados, digamos assim. Tipo, todas torcem, né? Eu sou dessas, digo Eu logo, sou eu não louca sei da de nada, compra, eu não anoto gata. nada, eu já estou me entregando. Gente, Sendo que eu parece. não sou muito consumista. Mas assim, no final do mês, cadê, né? Onde é que tá? Onde foi que eu gastei? Não tenho esse Menina, controle. Preciso eu ter, sou a né? louca da compra. A Muito. louca da compra. Eu desinstalei Eu já não sou a aplicativo. louca da compra, Eu sou total a louca da compra. mas Eu eu não desinstalei os sou organizada com aplicativos. dinheiro. Eu desinstalei os aplicativos do meu celular, tipo o West Wing da vida. Eu desinstalei, eu falei, não dá pra ficar Boa, olhando pra essas coisas. Foi uma toda técnica hora, que eu né? usei. Eu Gatilhos. desinstalei todos os aplicativos desses que facilitam a compra, né? Porque, por exemplo, se eu quiser Entendi. realmente comprar alguma coisa, eu vou ter que entrar no site para comprar. Não vou poder estar ali com o aplicativo na mão, vendo todas as campanhas novas todo dia. Não dá. Eu sou dessa, gente.
Eu sou dessas que vê a campanha antes Bom, de dormir e fala, meu Deus, que lindo, quero. Compra. É assim. no momento que você também tem tudo ali na sua frente, o quanto você tem, o quanto você pode gastar e tal, acho que também ajuda. Agora, Ajuda. talvez tem pessoas que optem não fazer isso, justamente para saber e poder estar ali, né, gastando. Enfim, é Olha, um sempre dilema, eu tem. acho, porque eu acho que envolve também muito isso, né? O consumo está relacionado ao emocional, então a gente quer comprar, e quando vê que não tem dinheiro, é uma cadeia, assim, né? É. O dinheiro como um todo, né? Ele traz com ele uma energia que é dele. E essa energia do dinheiro, ela tá muito relacionada ao nosso emocional, né? Então, tem muita gente. Eu já tive esse comportamento de compra compulsiva. Eu venho tratando e melhorando e lidando com isso há alguns anos na minha vida já. Mas realmente, a compra, o gasto, ele está muito relacionado a como a gente quer se sentir. É mais ou menos como a comida, né? A gente quer aquele quentinho no coração. E aí a gente ainda tem, Uhum. nesse tempo de pandemia, vamos dizer assim, o nosso cérebro ainda é recompensado duas vezes. No momento que a gente compra e no momento que a caixinha chega pelo correio. Então, isso também ele é Sim. uma ferramenta que dá um prazer, uma satisfação, né? Na parte química do cérebro, na Uhum. parte que a gente, né, na nossa parte bicho mesmo, na parte que a gente não consegue ter Aham. completamente o controle. Então, a compra online, ela também passa por esse lugar, né? De além de ser gostoso na hora que você compra, ainda você ainda recebe alguém trazendo para você. Então, ela tem uma dupla recompensa aí que tem que ser pensada Total. no dia a dia. Então vamos se organizar para poder comprar. Vamos organizar, porque eu nunca vou ser a pessoa que vai dizer para vocês não gastarem. Eu sempre vou dizer que tudo bem, desde que você saiba por que você está fazendo isso. Então vamos Perfeito. lá, Olha, e me momento. conte, saída de dinheiro. Que danado é saída de dinheiro? Conte aí pra gente. A saída do dinheiro, ela nada mais é do que tudo aquilo que a gente consome. Seja um consumo que a Ah, gente só um tem. minutinho. Só um Claro, minutinho, gente. Vocês que estão aqui entrando, vão ficando por aí, que no final a gente vai fazer tipo um sorteio aqui para um curso ao vivo com a Mari. Então, quem puder ficar por aí no finalzinho, a gente explica como é que vai ser, tá? Eu lembrei disso e agora, Mari. é Era pra ter falado verdade. no começo. Vai, conta Então pra vamos lá. gente. Então, o que, que é a saída do dinheiro, né? A saída do dinheiro é o consumo. E aí ele vai ser esse consumo tanto daquela questão ali do dia a dia, vamos dizer assim, que você tem Uhum, ali que comprar o básico, né? E também vai ser o uhum, consumo de longo prazo, que você vai ter, por exemplo, a gente vai chamar numa categoria de investimento. Então, quando você está comprando um bem, a parcela que você paga desse bem, ela é um consumo, mas é um consumo voltado para o sim. investimento. Seja um apartamento, um carro, uma sala comercial, ou mesmo, por exemplo, para quem trabalha home office hoje em dia, né? Que hoje está todo mundo praticamente trabalhando de casa. Então, às vezes, você investir no seu equipamento pessoal de trabalho, seja um computador, um celular, às vezes ele não é um gasto puro de consumo. Ele pode estar relacionado ao investimento que você está fazendo para a sua qualidade de trabalho. Então, quando a gente está falando de investimento, eu estou falando de algum gasto que me traz um retorno, um benefício ao longo do período, ao longo do tempo. Que é completamente Uhum. diferente do gasto que é a despesa. O que é a despesa? É o gasto que eu tenho para manter minha vida rodando, para manter a minha vida funcionando, minha vida e meu negócio. Então, o que é uma despesa? É comida, água, luz, internet, conta de celular. Tudo isso são despesas que a gente tem. E
A gente tem Uhum. ainda as nossas despesas invisíveis. O que são elas? São aqueles gastos que a gente faz, que são pequenininhos, que a gente não vê. Então, ali, por exemplo, uma passadinha na padaria, que você compra. Agora a gente não está podendo fazer isso, né? Porque é uma outra vida, é outro momento, outro tudo. Mas, por exemplo, para aplicar na realidade mais atual que a gente está vivendo, é uma tranqueira que você compra no mercado, na sua compra do mercado. É um gasto invisível. É um café Entendi. diferente que você vai comprar ali, que ao invés de você pagar, sei lá, R$ 7 no café, você vai pagar 20, 22 numa caixinha de café. É o gasto Uhum. invisível. Então, você vai acaba, por exemplo, o pedir comida, né? O pedir comida no aplicativo, seja iFood, Rappi ou qualquer outro tipo de entrega, ele também passa por isso, por esse gasto invisível. Às vezes o pedir comida ali na hora, ele parece um gasto muito inofensivo, né? Ai, meu, é um dia. Quando você vai somar esses cada dia que Mas quando você vira pediu a rotina, comida, não é verdade? Não teria saído muito mais total. barato? Agora a gente não tá pegando muito, mas Uber, né? Enfim, essas redes Isso. Se você de for fazer a é, conversão, por exemplo, de quanto você gasta no Uber ou no transporte público, a diferença é gritante, né? Por mais que você vai ter outro conforto, outro tudo, mas é outro gasto. O gasto é completamente diferente, né? Então, e é algo que a gente não tem como muito controle, porque tá ali, aí pega um Uber, pega outro, vai para um lugar, vai para outro, quando vai ver no final do mês, gente, você que gastou é uma grana. isso? Você gastou uma grana com isso. Exato. Eu acho que nessa quarentena a gente está lidando muito mais com essas questões da comida, do pedir a comida e do fazer a compra pela internet, do que com o deslocamento. Uhum. Mas a gente migrou o Sim. gasto, entendeu? O gasto que a gente tinha antes, por exemplo, pedindo um Uber para ir até um restaurante, hoje você paga esse frete no iFood. Você paga esse motoboy para vir te trazer a comida. O que seria, por exemplo, muito mais barato, vamos dizer assim, se você fizesse sua própria comida. É claro que existem todas as questões relacionadas. Ai, quero comer uma coisa diferente, quero me organizar, quero fazer né? Quero comer alguma coisa gostosa que não fui eu que fiz, não quero ter esse trabalho. São justificativas válidas, mas são justificativas que custam. Então, isso tem que estar listado. Como que isso funciona, né? Existe um exercício que chama-se diagnóstico de gastos. O diagnóstico de gastos, você vai fazer a anotação num papel mesmo, papel e caneta, durante 30 dias de tudo que você compra. Seja comida, 30 água. dias? Durante 30 dias, você anota num caderninho tudo aquilo que você compra ou que você paga. Então, a Uhum. conta de água chegou. Pagou a conta? Anota no caderninho. Chegou a conta da internet? Anota no caderninho. Fui até a padaria, gastei um cafezinho. Anota. Mercado? Anota. E durante 30 dias você vai fazer isso. Durante esses 30 dias, você vai ter condição de perceber os momentos onde você compra e o que você compra. Se você compra num momento que você está chateada, se você compra num momento que você está com alguma angústia, alguma coisa emocional ligada, ou Hum, aonde você interessante. gasta. Eu já tive cliente, por exemplo, que durante o diagnóstico de gastos, percebeu que 80% do gasto dela ia no mercado, por exemplo, com comida. E ela virou para Uhum. mim e falou assim, foi bem marcante isso para mim, que ela não queria abrir mão disso porque ela é vegana e não come na rua. Então, tudo que ela come é preparado dentro da casa dela. Então, esse gasto ela não queria abrir mão. Ela podia abrir mão do Uber, mas ela não podia abrir mão
de comprar o alimento saudável para que fosse preparado da forma que ela tem certeza como foi preparado. Então, tudo vai de quais são as escolhas que a gente vai fazer. O diagnóstico de gastos, ele não é para te fazer ficar refém. Refém da planilha, do caderno, ai, não posso isso, não posso aquilo, não é para isso. É para entender qual é o seu padrão. Entender. Entendendo qual é o seu padrão, você tem consciência e condição de melhorar aquilo que você acreditar que você pode melhorar. Mulher é muito complicado, né? Tipo, o homem às vezes tá com roupa rasgada e não compra outra. O meu marido, pelo menos, é assim. Tá com as roupas rasgadas e fala, não precisa, não quero. A gente não pode ver uma brusinha no feed do Instagram, né? Eu não posso também. Eu não posso ver uma brusinha no feed do Instagram que eu já quero. Então, isso a gente tem que ir controlando. O que são esses desejos, esses impulsos, para a gente entender onde a gente gasta e onde a gente pode melhorar a nossa relação com o nosso suado dinheirinho. E fazer ele render mais também, né? Que eu acho que esse é o ponto mais importante de todo esse planejamento aí, né? A gente ter um respiro, porque às vezes quando a gente não planeja, a gente acha que não tem, quando vê tem, porque organizando direitinho, né? tem mais do que se imagina, né? Se cortar, às vezes, alguma coisinha ou outra, rende, né? A gente consegue fazer multiplicar. Total. É o que é prioridade também, né? Muitas vezes, por exemplo, eu fui CLT muitos anos da minha vida, muitos anos. E uma coisa que sempre foi difícil para mim, eu sempre pensava, eu tenho que ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais. E quando, na verdade, eu tinha que gastar menos. Porque, às vezes, quando você está no emprego, você não tem muito como aumentar aquele rendimento, né? Quando você está ali, por exemplo, os primeiros anos de trabalho, da vida no mercado de trabalho, ou mesmo quando a gente já está um pouco mais estabilizada, tal. A gente sempre fica pensando, preciso ganhar mais. Mas se eu não reduzir o meu consumo, quanto eu gasto disso que eu tenho, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Porque se a pessoa gasta sem saber, quando ela aumenta o ganho, ela também aumenta o padrão de gasto dela. Então, isso é essencial. Saber com o que você gasta. Veja, não estou aqui te dizendo não compra. Estou te dizendo, pense no que você se organize para comprar. Se organize para comprar. Eu nunca vou dizer isso para ninguém. Ah, não pode comprar. Pode comprar, desde que você se organize para isso. Né? Eu sou essa pessoa. Perfeito. Eu acho que, e eu acredito muito que a economia precisa desse dinheiro, a economia do Brasil como um todo, né? Do mundo como um todo. Precisa desse dinheiro do dia a dia circulando. Não adianta eu só guardar. O guardar hoje, por exemplo, ontem caiu a taxa Selic. O que isso quer dizer na vida prática? Que o seu dinheiro guardado perde valor hoje. Com a Selic que você tem aí no mercado, numa taxa de juros, a menor taxa de juros, acho que dos últimos 30 anos. Então, o que isso quer dizer na prática? Que se eu guardar, claro que é bom guardar, óbvio, mas como a situação está hoje, você perde dinheiro, ao invés de fazer ele multiplicar. Então, a gente não pode ficar com esse pensamento da escassez. A gente tem que fazer essa economia girar. Fazer o coleguinha prosperar também. E a gente também fazer escolhas conscientes do que a gente quer fazer. Né? De como a gente quer gastar. Uma outra coisa que eu sempre digo para os meus clientes. Invista em quem você quer que cresça. Então, compra de quem você quer ver florescer, de quem você quer ver dar certo o negócio. Você pode contratar, por exemplo, uma mana para fazer qualquer coisa para você, por que você vai contratar outra pessoa? Contrata uma coleguinha, contrata uma amiga. Boa. Então, isso tudo são pequenas escolhas que fazem muita diferença na hora que a gente está planejando os nossos boletos, tudo. Porque é mais ou menos... A gente teve também na pandemia essa questão... Os boletos tudo, eu acho engraçado quando você fala. Os boletos tudo, amiga. O que a gente quer na vida? Os boletos em dia, não é verdade?
A gente quer estar com os boletos em dia. É isso. Então, passa por esse lugar. Quando a gente entende porque a gente consome, o que a gente consome, tudo vai fazendo mais sentido. Mesmo que eu queira gastar. Mesmo que eu decida por gastar. Então, mas eu decido. Uhum. Eu vou comprar de um marketplace X ou eu vou comprar de um produtor artesanal? Eu vou comprar uma comida Uhum. num restaurante que financia o ódio ou eu vou comprar daquela senhorinha do meu prédio que faz uma comida deliciosa? Então, são essas diferenças que também vão fazer as outras pessoas irem bem, né, com as suas vidas, seguirem seus caminhos empreendedores. Isso é bem importante para mim aqui como valor, é o que eu tento colocar no mundo e explicar para as pessoas com relação ao dinheiro, né? Porque não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro com consciência dele. Total. Isso é super importante, né? Saber onde que está colocando o dinheiro e valorar mais ele, né, também. Com certeza. E estando ciente que está fazendo girar a economia e que economia é essa que a gente está contribuindo, né, para continuar girando. Perfeito, Mari. Exato. Mari, adorei as Ai, dicas. Espero que o também. pessoal também tenha gostado. Que foi só uma pontinha, assim, né? Que você deu Uma aí, pontinha, para dar uma clareada aqui na mente da gente. E A gente aí, tem quem tá muito aí online com a material. gente, isso. A Mari vai estar voltando aqui com a gente, tá? Quem tiver sugestão aí de assuntos dentro dessa temática, pode mandar aqui no Instagram pra gente. E quem continuou aqui com a gente, assim que a gente desligar aqui a live, as 5 pessoas que mandarem DM, assim que a gente desligar, vai ganhar uma aula ao vivo, personalizada, né, com a Mari, com todas essas dicas de uma forma mais destrinchada e a Mari lá ao vivo com vocês, dando toda a atenção e amor que ela E tem vocês também demais. vão o quê? E é Ganhar uma isso. planilha maravilhosa para chamar de sua. Olha, Veja. eu quero. Uma planilha para chamar de sua, amiga. Veja, ó, tem que mandar essa Perfeito, DM. então. Perfeito. A gente aguarda aí as 5 primeiras pessoas assim que a gente desligar aqui. Mari, muito obrigada Ah, eu que mesmo. agradeço, adorei, foi muito bom. A gente também adorou muito. E a live, a gente vai, assim que terminar, vai subir no canal do YouTube da gente. Então vocês podem acompanhar lá com calma depois também, tá bom? Um Tá, beijo em todos. Boa um noite. beijo. Corre lá, os 5 primeiros, hein?